A paz do Senhor, meus queridos, bom dia, que seja mais um dia na presença de Deus. Estamos nesta jornada da oração pela manhã, falando com Deus, lendo os salmos e orando, declarando a sua palavra sobre nós e sobre a nossa família. Salmo 78. Meu povo, escute a minha lei, dê ouvido às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esqueçam dos feitos de Deus, mas lhe observem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, em cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados com arcos, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes haviam mostrado. Deus fez prodígio na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoar, dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez parar as águas como um montão. Durante o dia os guiou com uma nuvem, e de noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas, e lhe deu de beber abundantemente como de abismo. Da pedra fez brotar torrentes, e fez manar água como rios. Mas ainda assim continuaram a pecar contra ele e se rebelaram. No deserto, contra o Altíssimo, tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhe fosse de gosto. Falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode preparar uma mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha, e dela manaram águas, transbordaram as torrentes, mas será que ele pode dar-nos o pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó, e também levantou-se o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Mesmo assim deu ordens às nuvens e abriu as portas do céu, fez chover maná sobre eles para alimentá-los. Ele deu cereal do céu. Todos comeram o pão dos anjos. Ele enviou-lhes comida à vontade. Fez soprar do céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre ele carne como poeira, aves numerosas como a areia do mar. Fez que caíssem no meio do arraial deles, ao redor das suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez o que desejavam, porém não reprimiram o apetite. Ainda tinham o alimento na boca quando se elevou contra ele a ira de Deus. Entre os seus pais mais robustos semeou a morte e pranteou os jovens de Israel. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar e não creram nas maravilhas de Deus. Por isso, ele fez com que os seus dias se dissipassem num sopro e seus anos em súbito terror.
Quando os fazia morrer, eles o buscavam. Arrependidos procuravam Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia sua ira e não desperta toda a sua indignação. Lembra-se que eles são simples mortais, vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e nos lugares áridos lhe acusaram tristeza, tornaram-se a pôr Deus à prova, ofenderam o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito ele operou os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan, e transformou em sangue o rio deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de mosca, que os devorassem, e rãs que os destruíssem. Entregou às lagartas as suas colheitas, e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuva de pedra lhe destruiu as vinhas, e os seus sicomoros com geada. Entregou ao granizo o gado dele, e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra ele o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou a vida deles à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as principais do vigor das tendas de Cã. Fez cair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-se com segurança e não tiveram medo. Ao passo que o mar submergiu e os seus inimigos, levou-os até uma terra santa, até o monte que a sua mão direita adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo e a eles resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e foram infiéis como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com os seus lugares altos e com as suas imagens de escultura despertaram seu ciúme. Deus ouviu isso e se indignou, rejeitou completamente o povo de Israel, por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda da sua morada aqui na terra, e passou a arca da aliança ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário, e entregou o seu povo à espada, e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorador os jovens dele, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial, e os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho, fez recuar a golpes os seus adversários e os entregou a perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu seu santuário, durável como os céus e firme como a terra que estabeleceu para sempre. Também escolheu seu servo Davi e tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e das suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com sábias mãos. Aleluia! Que salmo poderoso, que salmo maravilhoso. Esse salmo aqui ele conta
realmente a trajetória do povo de Deus quando Deus faz as suas maravilhas. E mesmo assim, o povo se volta contra Deus. Vamos orar em cima deste salmo. Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, nós entendemos que as Tuas maravilhas, elas têm que ser contadas a partir de nós para os nossos filhos e a nossa descendência e também para aqueles que estão à nossa volta. Por isso, nesta manhã, eu apresento a vida deste meu irmão, desta minha irmã, que ele possa estar meditando na palavra, entendendo que a Tua palavra, ela é vida, porque a Tua palavra é o próprio Jesus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! E Jesus hoje vive para nos dar esta vitória. E vamos, ó Deus, contar os Teus feitos, contar as Tuas maravilhas e saber que o Senhor perdoa, que o Senhor é quem restaura a vida daqueles que Te buscam. Muito obrigado, Senhor, pela vida deste meu irmão, pela vida desta minha irmã. Muito agradecido porque o Senhor tem sustentado, apesar das dificuldades, o Senhor tem mostrado para ele as Tuas misericórdias, o ar que respira, o trabalho, o alimento que eles comem, a provisão, embora na dificuldade, mas o Senhor não deixa faltar. O Senhor está providenciando sempre todas as coisas. Por isso, meu Pai, eu oro sobre a vida dele, sobre a vida dela, sobre a sua família, o seu trabalho, a sua saúde. Meu Deus, em nome de Jesus, o alimento, em tudo, enfim, Senhor, que o Senhor possa estar dando a ele experiências maravilhosas, assim como o Senhor sustentou o Teu povo no deserto, dando o maná do céu. Hoje nós temos o maná que é Jesus, hoje nós temos o Espírito Santo que habita em nós para glorificar o Teu nome. Por isso, meu Deus, eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica na paz, meu querido, receba esta palavra, medite nesta palavra, receba esta oração em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém e amém.